Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre os crimes de preconceito previstos na Lei 7.716 de 89. E de antemão, eu já gostaria que vocês tivessem em mente que, quando nós falamos de Lei 7.716 de 89, nós estamos falando de crimes de preconceito resultantes de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Apesar da lei ter contemplado essas 5 modalidades de preconceito e punir a discriminação em razão desse preconceito, a gente encontra na Constituição Federal, né, por exemplo, no preâmbulo, que apesar de não ser lei, possui um caráter político-ideológico bastante relevante, a gente encontra os valores que fomentaram a nossa Constituição, quando ela fala no preâmbulo a igualdade e a justiça enquanto valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Eu não vou ficar lendo tudo que está no slide para vocês, eu vou apenas ressaltar os pontos mais importantes, né? Vou centrar a minha fala e a leitura apenas nos pontos mais importantes desses dispositivos da Constituição. E aí, que mais? O artigo 1º da Constituição fala na dignidade da pessoa humana, né, como fundamento da República Federativa do Brasil. Então, é muito importante essa previsão, porque o bem jurídico tutelado na Lei 7.716 é a dignidade da pessoa humana. Então, o que se quer proteger com essa lei? Os tipos penais protegem o quê? A dignidade da pessoa humana, certo? O artigo 3º, né, no mesmo sentido, ele fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e lá no inciso 4 fala em promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, essas cláusulas abertas nesse inciso 4, nem todas foram contempladas na Lei 7.716. Como eu já mencionei para vocês, essa lei só pune a discriminação em razão de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ela não pune a discriminação em razão do sexo, da idade, né, e outras tantas formas de discriminação, certo? O que mais? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios, e aí menciona no 8º o racismo, né, o repúdio ao racismo. O artigo 5º, no caput, fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E ainda coloca, né, no inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Como nós já falamos em nossas aulas presenciais, quando a Constituição ela traz essa ordem, a lei punirá, e diz o que é que a lei deve punir, aqui no caso a discriminação aos direitos e liberdades fundamentais, quando a Constituição se coloca dessa forma, ela está trazendo um mandamento de criminalização. Então, nós estamos diante, nesse artigo 41, de um mandado ou mandamento constitucional de criminalização. A lei manda que o legislador ordinário venha a punir discriminação, tá? Entretanto, não há o tratamento generalizado. Como assim? Não são tratadas nessa lei todas as formas de discriminação, tá? Continuando ainda, no artigo 7º, fala da proibição de diferença entre salários por motivos de sexo, idade, cor, estado civil, proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência, né? O que mais? Lá no artigo 227, a Constituição, ela coloca que é dever da família, do Estado, assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade, né? Vários direitos, e coloca, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, eles devem estar colocados a salvo de qualquer tipo de discriminação. Bom,
Agora, falando um pouco sobre a tutela da igualdade na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente vê no artigo 2º da Declaração que todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional, social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. E complementa, né, que não será feita nenhuma distinção fundada no Estatuto Político, Jurídico Internacional daquele país ou do território, da naturalidade da pessoa, certo? Então, tem aqui mais uma informação importante a respeito da convenção, da previsão na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que foi promulgada, né? O Brasil ratificou através de decreto de 69, e aí eu já chamo a atenção de vocês que o Brasil, apesar de ele ter assinado, né, ter promulgado essa convenção aqui no Brasil, lá em 69, a lei de discriminação, dos crimes, né, raciais, a nossa lei de discriminação racial, ela só veio em 89. Então, a gente tem aí um tempo bastante significativo, né, de 20 anos, desde a promulgação da convenção, né, a ratificação do Brasil dessa convenção e o legislador ordinário ter elaborado a lei respectiva em relação a isso. Bom, a convenção coloca que a expressão discriminação racial significa qualquer distinção, qualquer exclusão, qualquer restrição ou qualquer preferência baseadas em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. E aí, coloquei no slide para vocês, que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, ou seja, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural, qualquer outro domínio da vida pública, certo? Então, a nossa convenção, ela traz expressamente a abertura, a extensão da expressão discriminação racial, trazendo o que a maioria da doutrina entende como exemplos e não um rol taxativo, né, de quais seriam as discriminações que ela procura combater. Então, essa convenção, ela traz ainda no artigo 4º que os Estados partes, eles condenam toda propaganda, toda organização que se inspiram em ideais, em ideias ou teorias cujo fundamento seja superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica, ou que pretenda justificar, encorajar qualquer forma de ódio, discriminação raciais, tá? E aí fala do compromisso em adotar medidas de combate, né, que eles chamam de medidas positivas, para quê? Para eliminar qualquer incitação a esse tipo de discriminação, certo? E aí, na linha A, ela coloca a questão de declarar como delitos puníveis por lei, ou seja, criminalizar a qualquer difusão de ideias que estejam fundamentadas nesse tipo de ideia, né? Qualquer tipo de ideia que esteja fundamentada nessa superioridade ou ódio raciais, certo? Qualquer incitamento à discriminação racial, qualquer ato de violência, provocação desses atos dirigidos contra qualquer raça, qualquer grupo de pessoas, de qualquer cor, qualquer origem étnica, certo? E o combate também ao financiamento a essas atividades racistas. Ainda na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ela coloca que não serão consideradas discriminação social as medidas especiais tomadas com o objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais,
contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Ou seja, aqui a convenção está falando das chamadas ações afirmativas com prazo. Por que com prazo? Justamente para não gerar a chamada discriminação reversa ou discriminação inversa. Por exemplo, cotas raciais para negros em universidades públicas. O STF já disse que isso não é considerado uma discriminação negativa, mas sim uma discriminação positiva, né? Uma ação afirmativa nesse sentido. Ou seja, uma discriminação benigna, tá? É uma ação afirmativa. O que não se sustenta é uma discriminação negativa. Essas discriminações negativas é que são o objeto da Lei 7.716, certo? Então, sobre essa questão de cotas, inclusive o STF já se posicionou a respeito disso, que elas são medidas, são consideradas ações afirmativas, tá? Discriminações benéficas. E agora, da questão do âmbito de incidência da Lei 7.716, de 89, né, que trata dos crimes de preconceito, como eu havia comentado com vocês, qual o âmbito de incidência dessa lei? Qual é o objeto dessa lei? O artigo 1º nos coloca. Ele diz: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Antes de falar com vocês sobre todos esses elementos, né, que constam no tipo penal, que elementos? Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Eu quero chamar a atenção de vocês que frisar, ressaltar. Essa lei, todos os tipos penais constantes nessa lei, eles se referem ao preconceito em razão, à discriminação em razão da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional. Então, ela fala os crimes resultantes de discriminação ou preconceito. Lendo isso, eu pensei que alguns de vocês poderiam ficar na dúvida entre o que seria discriminação ou preconceito, ou é a mesma coisa? Lendo a lei, você vê que ela coloca discriminação ou preconceito. Seria entendido como sinônimo, seria entendido como terminologias distintas. Então, por isso eu coloquei aqui para vocês. O termo racismo, ele vai expressar como é que eu posso dizer, um conjunto de ideias, de crenças, de teorias, onde se coloca uma hierarquia entre as raças ou entre as etnias, certo? Qualquer atitude de hostilidade em relação a uma determinada categoria de pessoa. Isso é considerado racismo. Já a discriminação, ela expressa a violação do princípio da igualdade. É quando você tem, na prática, uma distinção, uma exclusão, uma preferência, uma restrição motivada por raça, por cor, por sexo, por idade, por trabalho, por credo, por convicção política, pelo que for. E o preconceito, que seria a opinião ou um sentimento favorável ou desfavorável que a pessoa tem sem que conheça, sem que faça um exame crítico, ou ainda pode ser considerado uma atitude que você assume ao generalizar uma experiência pessoal ou imposta, né, pelo meio, conduzindo a uma intolerância em relação a outras pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Então, como o nome já diz, né, um preconceito, às vezes por causa de uma experiência pessoal ou uma experiência imposta pelo meio, enfim, vem aquela ideia, seja ela favorável, seja ela desfavorável, em relação a um determinado grupo de pessoas. Então, a diferenciação, basicamente, entre esses termos é essa. Então, o que é a discriminação, né? Lendo essas expressões, o que a gente pode perceber? Que a discriminação, ela é a materialização do preconceito.
A discriminação, ela é, como é que eu posso, ela é dinâmica. O preconceito, ele é mais estático. A discriminação, ela tá ligada à ideia de segregação. E aí, por isso eu coloquei para vocês o Estatuto da Igualdade Racial, lá no artigo 1º, né, do parágrafo único, ele coloca alguns termos, certo? Ele coloca alguns termos que eu acho que facilita e que também é da curiosidade de outras pessoas e vai facilitar a compreensão de várias expressões que a gente pode utilizar nos nossos estudos acerca desse tema, acerca dessa lei e de assuntos correlatos. Por exemplo, discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição, preferência baseada na cor, na raça, na descendência, enfim. É você restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício em igualdade de condições de direitos humanos, de liberdades fundamentais, seja em que campo for, político, social, econômico, cultural, qualquer campo da vida pública ou privada. Já a desigualdade racial, o que é que seria? Tá lá no inciso 2, tem aí para vocês, desigualdade racial. Todas as situações justificadas de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. E já a questão da desigualdade de gênero e raça, a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres, negras e os demais segmentos sociais. E aí o Estatuto da Igualdade Racial, ele vai também nos dizer o que é considerado população negra, o que são consideradas políticas públicas, né? Ações, programas do Estado, cumprimento dessas atribuições institucionais, né? Responsabilidades dos Estados. O que são as ações afirmativas, como essa de cotas, que eu coloquei aqui o exemplo para vocês, né? Quais são? São programas, são medidas especiais adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, né? Para, digamos assim, proporcionar uma correção dessas desigualdades, né? Ou para a promoção da igualdade de oportunidades, enfim. Então, eu trouxe para vocês essas expressões para facilitar a compreensão de tudo que tá ligado, né? Todas as expressões que estão ligadas quando se fala de preconceito, quando se fala de discriminação, enfim. Voltando para 7.716 de 89, como eu disse para vocês, ela só pune a discriminação em razão do preconceito por causa de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E então eu coloquei para vocês essas generalidades a respeito do que se entende por raça, tá? O que se entende por cor, de acordo com a doutrina penal aqui, tá? Porque nós estamos falando da 7.716. O que é considerado etnia? O que é considerado religião? O que é considerado procedência nacional, certo? Então, por isso, tá aí para vocês. Eu só queria colocar para vocês o seguinte. Eu sei que vocês estão lendo e vocês podem pausar a minha voz, então não precisa eu estar falando aqui, lendo os slides para vocês. O que é que eu queria colocar para vocês? A raça, historicamente, ela está atrelada às características físicas e biológicas, né? Por exemplo, cor do cabelo, cor da pele, que vai identificar o povo. Então, são características que se transmitem hereditariamente, né? Por hereditariedade. Por exemplo, me dá exemplos, professores, de preconceitos em razão da raça que já existiram, judeus e arianos, certo? Então, agora, assim, esse conceito, ele está superado. O que é que o STF coloca pra gente? Que a diferenciação de raça não existe, porque só existe uma raça, que é a raça humana, tá? Então, se vocês quiserem dar uma lida, tá no HC 82424 de 2004. STF HC 82424 de 2004. Então, a jurisprudência,
ela passou a utilizar, né, de acordo com isso que eu estou falando para vocês, ela passou a utilizar a expressão etnia como sinônimo de raça, certo? Então, leiam esse julgado para ver melhor como é que o STF vem trabalhando essas duas expressões conjuntamente, tá? Como sinônimas, apesar de eu ter trazido para vocês essa diferenciação entre essas terminologias, né? Trazida pela doutrina. O STF, ele utiliza como expressões sinônimas. Bom, religião. Crença numa força sobrenatural, considerada criadora do universo, que deve ser adorada, deve ser obedecida, a crença numa divindade, né? A existência de um poder superior, enfim, que você deve respeito, que você deve obediência. Me dá um exemplo, professora: a católica, a espírita, a protestante, a umbanda, enfim, cuidado que a discriminação baseada no ateísmo não é abrangida pela 7.716. Por quê, professora? Porque, do ponto de vista doutrinário, o ateísmo não é considerado religião, tá? O ateísmo não é considerado religião. Professora, e maçonaria? Maçonaria é considerada religião? Não. Maçonaria é considerada filosofia de vida, não é considerada religião. Então, por isso que não entra também aqui, não cai na abrangência da 7.716, nem a questão da maçonaria, o preconceito em razão de você ser maçom, e o preconceito em razão de você ser ateu, tá? Porque não são considerados religiões, certo? Em relação à procedência nacional, inclui também a regional, tá? Contranacionais do mesmo Estado-membro pode acontecer também. Então, apesar da lei estar utilizando essa expressão procedência nacional, lembrem-se que também é considerado a discriminação em razão da procedência regional, tá? Por exemplo, uma pessoa de um outro país ter o preconceito contra o brasileiro, ou vice-versa, tá? Então, também pode acontecer entre nordestinos e sulistas, entre gaúchos e paulistas. Então, isso pode acontecer. Também vai ser considerado, também cai aqui na abrangência da lei de preconceito em razão da procedência. E também dentro de um mesmo estado, por exemplo, ou cidade, ainda que de uma mesma naturalidade, pode acontecer de pessoas de regiões diversas terem um preconceito entre si, certo? Então, uma pessoa que seja de um bairro de maior vulnerabilidade social pode ser discriminada em razão da sua procedência, ok? Por outra pessoa que não esteja naquela mesma situação de vulnerabilidade social. Tem um caso no STJ que é bem emblemático, tá? Bem emblemático, que era um voo para Nova York, ou era de Nova York para o Rio de Janeiro, ou era de Nova York para São Paulo, não lembro. E aí houve um desentendimento entre um passageiro e 2 comissários, tá? Era um voo internacional, esse voo era de Nova York para cá, para o Brasil. E aí teve um desentendimento do brasileiro com 2 comissários por causa de um assento, alguma coisa lá no voo. Aí, quando eles já estavam em território brasileiro, eles já estavam no Brasil, o passageiro, que no caso era o brasileiro, ele pediu os nomes dos comissários. E esses comissários, eles não estavam com crachá. Aí um dos comissários virou para o brasileiro e falou algo como, mais ou menos assim, eu não me recordo exatamente, mas falou algo mais ou menos assim: amanhã eu vou acordar jovem, bonito, rico, sendo um poderoso americano, e você vai acordar um safado, canalha, miserável brasileiro. E aí o outro
que já tinha incitado essa ofensa, partiu para agressão física, e aí partiu para agressão física, mas não chegou a agredir porque foi contido por outras pessoas. E aí, o STJ tratou desse caso, certo? E foi considerado crime de preconceito. Muitos na época e ainda hoje confundem, achando que se tratou de uma injúria racial, que depois nós vamos conversar sobre essas diferenças. Mas não se trata apenas de uma injúria racial, porque a intenção deles, né, desde o princípio, não era só depreciar o passageiro por ele ser brasileiro, mas era salientar, humilhar a sua condição em virtude de ser brasileiro. Então, a ideia foi exalar a superioridade do povo americano em contraposição a uma posição que ele entende, né, inferior do povo brasileiro. Então, dessa maneira, ele não atentou contra o indivíduo, aquele passageiro que estava no voo. Ele atentou contra a coletividade brasileira. Atentando contra a coletividade brasileira, o crime passa a ser de preconceito previsto na Lei 7.716 de 89, tá? O que mais? Bom, preconceito em razão de sexo ou de estado civil. No Brasil, não é considerado crime, é considerado infração penal. Qual modalidade? Contravenção penal. Está lá na 7.437 de 85, como vocês podem ler aí no slide. Essa lei coloca entre as contravenções penais, portanto, é contravenção penal, a prática de atos resultantes de preconceito de sexo ou de estado civil. Então, tem uma lei, aliás, a lei Afonso Arinos. Essa lei, era ela quem tipificava todas as contravenções penais referentes a preconceito, né, de raça, de cor, de sexo, de estado civil, só que nessa parte, raça, cor, ela foi revogada pela lei que nós estamos estudando, né, pela lei de preconceito. O que é que restou? O que a lei de preconceito não trata? A lei de preconceito não trata de quê? Do preconceito em razão do sexo, não trata do preconceito em razão do estado civil. Então, nessa parte, ela não foi revogada. Então, continua sendo contravenção penal, preconceito em razão de sexo ou de estado civil. Ou seja, minha gente, bastaria uma boa vontade do legislador, né, para incluir entre as condutas punidas pela lei de preconceito, a 7.716, incluir também o preconceito em razão do sexo e do estado civil. Então, falta uma boa vontade dele em relação a isso. Não só a isso, né, mas também em relação a isso. Bom, sobre outros tipos de discriminação, tem lá o Estatuto do Idoso, que eu coloquei para vocês. Ele vai tipificar os crimes resultantes de discriminação à pessoa do idoso. E em relação à discriminação de pessoas com deficiência física, auditiva, visual ou mental, tá lá na lei 7.853 de 89, que tá aí a numeração dela para vocês. Então, passada, não existe lei no sentido estrito, lei penal sobre preconceito ou discriminação referente à orientação sexual, classes e categorias econômicas, sociais, profissionais, política e filosofia de vida. Não tem. Eu fiquei igual a ela, passada. Não tem. Professora, mas eu vi que o STF, no julgamento da ADO 26, ação declaratória de omissão, né, de inconstitucionalidade por omissão, o STF enquadrou a homofobia e transfobia como crime de racismo ao reconhecer essa omissão legislativa. Pode isso, Arnaldo? Bom, eu quero que vocês façam uma pesquisa e coloquem a opinião de vocês a respeito disso, opinião tanto jurídica como vocês também podem puxar um viés sociológico, tá? Por quê? Vejam, princípio da legalidade, não existe crime sem lei, mas o que foi que o STF fez? Será que o STF ele usurpou a função do legislador ou o STF simplesmente deu ao termo raça
uma abrangência maior do que o que até então se considerava raça, para incluir também as pessoas que se encontram em situação de discriminação por conta da sua orientação sexual. Então, é isso que vocês vão pesquisar. O que mais que eu vou pesquisar, teacher? Pesquisar também sobre os conflitos aparentes de normas. Então, preconceito, o que é um crime de preconceito, o que é o crime com motivação preconceituosa. Existem algumas peculiaridades no e no outro caso, que vocês também vão debater comigo, vão trazer para a turma, no nosso encontro no Zoom. Ou se vocês também quiserem escrever sobre isso e postar no fórum, acho melhor ainda também. E também pesquisar sobre o preconceito, crime de preconceito versus crime de injúria preconceituosa. Qual a diferença, quais as principais diferenças entre um e outro, certo? Então, sim, vamos passar o feriado estudando. Feriado para estudante universitário é igual a asa em galinha. Só existe, mas não adianta em nada, certo, pessoal? Bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Cheiro!